É isso. Boa tarde a vocês. Obrigado por estarem aqui. Meu nome é Amir Labak, eu sou diretor de Tudo Verdade. E é uma alegria nossa esse ano. Pela primeira vez, a gente está fazendo o festival nesse novíssimo prédio do SESC, um belíssimo prédio do SESC, o SESC 24 de Maio. Eu agradeço muito a parceria do SESC nesse ano. O SESC que teve na origem do festival, né, quando a gente inaugurou o festival em 1996, o SESC São Paulo já era um parceiro da gente. Agradeço em especial ao diretor regional do SESC, Danilo Santos de Miranda. Esse é um debate, para a gente, muito especial, por vários motivos. O primeiro deles é que a gente tem, nesse ano, iniciando uma parceria com a Human Rights Watch Brasil, que é uma instituição, como vocês sabem, que trabalha pelos direitos humanos pelo mundo afora, que organiza festivais de cinema em vários lugares do mundo e que está defendendo uma causa que é muito cara ao É Tudo Verdade. Quem acompanha o É Tudo Verdade sabe disso, que é a defesa dos direitos humanos, onde quer que seja, a que hora seja. Então, eu agradeço demais a proposta que eles fizeram. É Tudo Verdade, a gente fazer alguma coisa juntos. Nós chegamos a esse formato de fazer uma retrospectiva e esse debate, e um debate que também aconteceu no Rio de Janeiro, no final de semana, dado o perfil da obra da nossa convidada. Então, obrigado da Maria Laura, que está aqui, obrigado a Carol, que está aqui, que me procurou para a gente fazer essa parceria. Obrigado muito. E a homenagem que a gente está fazendo aqui, junto com a Human Rights Watch, já tem história na história da É Tudo Verdade, porque a Pamela Yates marca a história da É Tudo Verdade. Essa é a terceira vez que ela vem ao festival. Ela que é uma das principais documentaristas americanas, uma das principais documentaristas a tratar de questões de direitos humanos, em especial, para nossa sorte, de fazer isso olhando para o Sul, olhando para a gente aqui na América Latina. É muito, para nós brasileiros, muito honroso saber que a Pamela tem uma ligação muito estreita com o Brasil, não só relação de amizades e de amizades antigas, como o fato dela ter trabalhado com os cineastas brasileiros, e essa relação muito forte que ela tem com a Guatemala começou num projeto que ela estava trabalhando com uma cineasta brasileira na América Central, e que deu origem ao primeiro filme que a gente já viu da trilogia, Quando as Montanhas Tremem, e que acabou, em 3 décadas, desembocando numa trilogia que é impressionante na história do cinema recente, que conta a história da Guatemala, de violações de direitos humanos e de genocídio da população maia na Guatemala, e que, de certa maneira, num filme do 500 anos, como vocês acabaram de ver, é um símbolo da história do continente, né? Então, é muito impressionante isso. E tem uma outra dimensão da obra da Pamela que me chama muito a atenção, que é o fato de que, como era muito difícil filmar na Guatemala, quer dizer, aquelas imagens que ela filmou há 35 anos atrás fazem parte hoje do patrimônio audiovisual da Guatemala, né? Mostrando o quanto o cinema documentário é importante, é generoso e é universal. E, quando é forte, né, passa a pertencer a todo mundo. Então, para nós da América Latina como um todo, ter uma cineasta norte-americana que faz isso é um privilégio. É realmente um privilégio. Outro privilégio, e outra característica que eu acho bacana, muito legal na obra da Pamela, que acho que vocês devem ter visto, que acho que vai fazer parte desse debate, é o fato da Pamela contar a história com H maiúsculo através das histórias com H minúsculo. Ela conta a história a partir de gente, a partir da vida, do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Sobretudo vítimas e testemunhas, mas também dos bad guys, também dos bandidos. Ela chega perto daqueles que não são legais. E também dá uma dimensão humana ao mal. Não é qualquer cineasta que consegue fazer isso. Então, eu acho que é especialíssimo na obra da Pamela isso em todos os filmes, não só na trilogia da Guatemala, mas em toda a obra dela. E eu quero também agradecer a estar aqui. Não é a primeira vez que ele está por aqui. Ele já morou no Brasil, ele é um amigo de É Tudo Verdade, ele é um amigo do Brasil, que é o Paco Dionis, que é o produtor
de vários dos filmes da Pamela, o marido da Pamela, tem estado sempre aqui, conhece o Brasil como poucos, e está aqui de novo, e é nosso parceiro nessa homenagem que a gente está fazendo à Pamela, que é também uma homenagem ao Paco. Então, Paco, muito obrigado por tudo, obrigado por estar aqui. Então, vamos à mesa. A gente já está atrasado, me perdoe por a gente estar atrasado. A mesa vai ter como mediadora a Beatriz Pérez, que é uma produtora, diretora, jornalista brasileira, que faz parte do Comitê do É Tudo Verdade e coordena a seleção latino-americana. Bia Pérez. Vai contar com a Carolina Cooper, a diretora do Desenvolvimento Institucional do Human Rights Watch Brasil. Carolina. Pamela Yates. Uma grande honra ter você aqui. Obrigado. Bom debate. Paco, você não vai subir? Paco Dionísio, por favor, o produtor. E a gente vai ter uma tradutora. Queridos, bom debate. Obrigado por estarem aqui, obrigado a vocês por estarem aqui. Até mais. Passo a Bia. Obrigada, Mia. Bom, obrigada. A gente podia começar. Quero agradecer de novo a Pamela e ao Paco. É um prazer estar aqui com vocês e a Carol. Não sei se a Pamela queria falar um pouquinho primeiro sobre o último filme que as pessoas viram e depois a gente começa as perguntas. Bueno, boa tarde. Gracias, Beatriz y Carolina. Muchas gracias, Amir. Como ustedes saben, Efraín Ríos Montt murió hace casi 2 semanas. Así que, aunque terminamos 500 años, ¿verdad?, con el fin del primer juicio en contra de él, todavía hay una batalla muy fuerte para la memoria histórica de Guatemala. Y una batalla de narrativas, ¿verdad?, de lo que pasó con Ríos Montt. ¿Murió impune? ¿O es que la búsqueda por la justicia es justicia? Hay un dicho en el altiplano maya, en Guatemala, dicen el veredicto está vigente. Eso quiere decir que para ellos el hecho de haber testificado en el juicio de Ríos Montt quiere decir que ya ha conseguido justicia. Ríos Montt estuvo abajo de arresto domiciliario por 6 años, estuvo dentro del segundo juicio por genocidio y estaba esperando otro juicio en otro caso que se llama 2Rs por genocidio. Así que realmente su legado es como genocida, murió como genocida. Y pues afuera de eso, yo me gustaría empezar la conversación con ustedes y los comentarios del público y sus preguntas también. Bom, boa tarde. Obrigado todo mundo novamente. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Amir, Pamela e Paco. Eu acho que eu queria só muito brevemente dar algumas palavras sobre. Eu acho que o meu papel aqui é falar um pouco da relação entre direitos humanos e cinema documentário e ativismo. Acho que o Amir já falou muito bem sobre isso, mas eu acho que existe muita interlocução entre os nossos trabalhos e, particularmente, entre o nosso trabalho da Human Rights Watch e o trabalho da Skylight, da Pamela e do Paco. Acho que, por um lado, assim, mais superficialmente, existe, a gente viu no videozinho anterior, cada vez mais nós, ativistas e defensores de direitos humanos, utilizando ferramentas ligadas ao audiovisual e outras ferramentas que não só a da narrativa escrita. E eu acho que o interessante é que isso acontece não só porque, enfim, em geral, as pessoas estão consumindo mais vídeo e não estão tendo mais tempo de ler os grandes relatórios que a gente produzia, mas principalmente porque eu acho que nós
da comunidade de ativistas e defensores de direitos humanos, percebemos que, se a gente quer que o nosso trabalho continue efetivo em proteger, garantir direitos, fazer denúncias que cheguem ao grande público, o audiovisual e o cinema documentário nos dão ferramentas que são fundamentais para fazer isso cada vez mais eficientemente. Então, eu acho que existe esse diálogo muito forte entre os nossos trabalhos. Eu acho que, no trabalho da Pâmela e do Paco, como o Amir disse também, essa preocupação de ouvir todos os lados, né? A gente vê no filme da Pâmela também os perpetradores dessas violências, um compromisso com a verdade, que eu acho que é característico desses trabalhos, e, enfim, eu acho que o trabalho da Pâmela e do Paco, em particular, e acho que é por isso que a gente escolheu também fazer uma homenagem ao trabalho deles, vai muito além do cinema, do filme, né? Tem um trabalho de ativismo mesmo, junto a essas comunidades. Acho que queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Vou começar, então, com uma primeira pergunta para a Pâmela e para o Paco. Nessa linha, como vocês, assim, a gente viu nos filmes, vocês colhem testemunhos muito, muito importantes e muito fortes e muito íntimos também, né? Existem histórias de vidas pessoais muito íntimas. Então, como é que vocês, primeiro, qual a relação de vocês, como é que vocês constroem essa relação de confiança com as comunidades e como é que essa relação se desenvolve durante a filmagem e depois, uma vez que o filme é lançado, se existe uma devolutiva a essas comunidades, qual é a reação deles ao ver o filme, enfim, um pouco dessa relação de vocês com os sujeitos dos filmes. Muitas perguntas, Carolina. Uau. Bem, eu acho que Excelentes perguntas. Sim, obrigado. E, boa tarde. Eu acho que uma coisa muito importante no nosso trabalho é que é um trabalho de colaboração com as comunidades, com as pessoas. É um processo longo. A primeira vez que chegamos a um lugar, não chegamos com câmaras. É um processo de conhecer e também, no caso da Guatemala, especialmente, são agora mais de 35 anos de colaboração da Pamela com as comunidades maias. E existe uma confiança, porque o trabalho que aqui saiu, quando as montanhas tremem, depois granito. Agora, quando fizemos 500 anos, já tinha as portas abertas, não, com muitas comunidades. Então, isso é parte de um processo muito longo, porque nós identificamos não somente como cineastas, mas como ativistas de direitos humanos. Então, Skylight é uma organização mediática de direitos humanos. Como o Human Rights Watch faz trabalhos de investigação, de pesquisas, os reportes que saem, que são muito importantes, afetam a política de países, né, de governos. O trabalho nosso é direitos humanos através do filme, do cine. E não somente, como se diz, largometragem, longometragem, também curtos. Então, a gente faz um ecossistema mediático ao redor de cada filme. É um processo, depois de terminar o filme, como agora, com 500 anos, a gente tem por frente um processo de vários anos trabalhando com filme em comunidades, fazendo versões em diferentes línguas maias, e tudo para que o filme penetre bem dentro das comunidades que devem ver o filme, mas também fora, no mundo inteiro. Eu acho que isso é uma parte muito importante do nosso trabalho, não é só fazer o filme. También quiero decir algo sobre los antagonistas que incluimos en nuestras películas. Pues para mí memoria histórica es una batalla, ¿verdad? Entonces tenemos que incluir la memoria histórica de la dictadura, del Estado, de los perpetradores, para poder tener... O sea que la realidad es que en su mayoría ellos tienen la palabra, ¿verdad? O sea que su memoria histórica domina. Así que hay que filmar su memoria histórica y ponerlo junto con la memoria histórica desde otra perspectiva.
desde las víctimas, desde los sobrevivientes. ¿Por qué no podemos poner los sobrevivientes y las víctimas en el centro de la historia que estamos contando? Y así darles igualdad cinematográfica con los del Estado que siempre dominan la narrativa y la memoria histórica. Y así podemos cambiar la memoria, empezar a cambiar la memoria histórica. Pamela, eu queria fazer uma pergunta. Você faz os filmes enquanto a história está se desenrolando, né? As coisas estão acontecendo e logo estão nos seus filmes. Em que momento você enxergou que viraria uma trilogia ou você só enxergou isso depois do terceiro filme? E a segunda parte da pergunta tem a ver com o que você disse, que 2 semanas atrás morreu o Rios Monte, né? Teria um quarto filme? Qual é o seu... você tem um pouco essa sensação que acaba, mas a história continua acontecendo, né? Então, poderia... Você tem pensado, teria um quarto filme sobre a Guatemala? Sí, eso es la belleza y el horror de hacer cine documental, ¿verdad? Tratar de contar la historia mientras que uno está viviendo la historia, ¿verdad? Y cuando está terminado esta parte de la historia. No sabía que iba a ser trilogía, porque la verdad es que después de Cuando las montañas tiemblan, no volví a Guatemala por 10 años, por miedo, ¿verdad? Solo cuando Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel por la Paz, y los refugiados en México decidieron volver a Guatemala, y yo decidí volver con ellos para entrar un poco desapercibido, porque miles y miles estaban entrando. Pero también viajé al mundo entero con Rigoberta Menchú, con Cuando las montañas tiemblan, pero el único lugar donde la película estuvo prohibido fue Guatemala. Entonces, fui a la primera proyección en Guatemala en 2003, 20 años después de haber hecho la película. Y en la audiencia, en el público esa noche, fue la abogada internacional que me acercó y que me preguntó si guardé todo el material inédito de Cuando las montañas tiemblan. Y sí, lo teníamos en una bodega en Nueva Jersey. Así que empezamos una búsqueda por ese material. Y cuando yo me di cuenta que en cada toma de esa película yo estuve dando el slate con el micrófono, ¿verdad? Estaba mirándome 25 años más joven. Entonces nos dieron la idea de utilizarme como un narrador. Y también para poder compartir experiencias y decisiones éticas como cineasta documentalista. Y obviamente cuando empezó el juicio de Ríos Montt en Guatemala, decidimos hacerlo. Cuarta película, puede ser, pero también cuando yo fui a Guatemala en 82, todos los periodistas guatemaltecos, valorosísimos, que estuvieron tratando de escribir de lo que estaba pasando en su país, estaban siendo matados, desaparecidos y censurados. Ahora no es así. Ahora hay una generación muy sofisticada en audiovisual y nuestra idea es tratar de apoyar a ellos para que ellos mismos puedan contar su propia historia. Andrei Chiu, obviamente, es una comunicadora social muy capaz. Quiere ser cineasta ahora, después de la experiencia en 500 años. Entonces, se me hace a mí que estamos en eso también. André está em Nova York agora, apresentando 500 anos dentro do marco do Congresso El Foro Permanente. dos Povos Indígenas, permanente, sim. A Pamela estava comentando um pouquinho agora na sua fala a questão da morte do Rios Montt e ele ser visto como um genocida. Eu queria, dando um passo atrás, eu acho que, enfim, evidentemente o filme ecoa muito com a história do Brasil também e com o nosso contexto aqui no Brasil, mas eu acho que, particularmente tratando dessa parte do filme sobre justiça de transição e sobre o julgamento do Rios Montt, eu acho que uma coisa que é marcante no filme tem um tom de, pelo menos para mim, quando eu assisti o Granito e esse,
a questão da frustração, né? A frustração, primeiro, no Granito, da possibilidade de levar o julgamento na Espanha, que não foi concretizada, porque a justiça guatemalteca não autorizou, e, nesse filme agora, o fato dele ser condenado, mas 10 dias depois a sentença ser suspensa. Né? E eu acho que, talvez, eu tenho a impressão que esse prisma da frustração ecoa muito com a história brasileira também, de justiça de transição, do ritmo lento em que a gente vem conseguindo tratar dos temas de memória, verdade e justiça, sempre um avanço e muitos retrocessos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da frustração, como é que vocês veem isso, porque, ao mesmo tempo, eu acho que o filme termina num tom de esperança. Né? Como a Pamela falou no início, o povo maia, ela foi para filmar uma coisa e aí foi surpreendida, né, pela força do povo maia, e essa relação da justiça desses dois filmes. Bom, são 500 anos. Eu acho que o trabalho de justiça sempre vai ser um trabalho frustrante, porque quando você tem uma vitória, como o caso do Rios Montt, né? O primeiro caso por genocídio de povos indígenas no mundo, e terminou primeiro como genocida, né? E depois, por uma coisa técnica, deixaram para trás. Mas eu acho que com cada vitória em direitos humanos também vai ter uma contra. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, a eleição de Obama e tudo, os programas sociais de Obama, o Obamacare, tudo isso, entrou uma contra-reação de supremacia branca, para ser o que está acontecendo lá. Né? Então, agora a gente tem que voltar à luta, e as pessoas estão nisso para as eleições nos Estados Unidos, agora em outubro, em novembro. Eu acho que vai haver um câmbio, uma mudança outra vez, mas não é que você ganha e isso fica aí, não fica aí, porque tem o outro lado, né, outro poder que vai vir em contra. Então, a frustração é parte do trabalho. Eu acho que também os maias sabem isso, então os maias han mantido sua cultura, suas línguas, tudo durante 500 anos, né? De uma forma muito, eu acho, muito poderosa. É um povo indígena realmente um exemplo, né? Y uno tiene que, si vamos a tener otro mundo, vamos a tener que imaginar ese mundo. Eso quiere decir que al final de nuestras películas siempre hay esperanza, ¿verdad? Porque me da rabia pensando que ellos quieren que nosotros somos cínicos, que somos deprimidos, que pensamos que no podemos hacer nada, que no podemos cambiar nada, y no es verdad. Entonces, en Cuando las montañas tiemblan, nosotros pensamos que la guerrilla y las fuerzas antidictatoriales iban a ganar. No fue así. Pero el sentido de esperanza en la película es el hecho por que esa película perdura hasta ahora, que todavía habla a la juventud, a la próxima generación, especialmente guatemalteca, que está viéndola por primera vez. Así que no podemos ser triunfalistas, pero también no podemos contar historias de gloom and doom. O sea que sin salida, ¿verdad? Porque en mi experiencia siempre hay personas, siempre hay organizaciones, siempre hay movimientos, aún chiquitos, que están tratando de envisionar outro mundo. Eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta. Depois a gente vai abrir, tá, para as perguntas de vocês. Então, vai ter um microfone, né? Tá. É o quê? O nosso microfone, tá. Não tem problema. É esse microfone. Eu queria perguntar para a Pamela uma questão técnica. Quando você fez Quando as Montanhas Tremem, você filmou tudo em 16 milímetros.
e depois fez o Granito e o 500 anos em digital. Um pouco também você passa pela história da mudança técnica toda do cinema aí nos últimos 35 anos, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência, se foi muito diferente, se você tinha uma limitação de tempo para filmar em 16, que depois você não tinha mais, se você se deparou com 200.000 horas de filmagens no Granito e no 500 anos, essas coisas com as quais a gente lida agora no digital, né? Pero no entiendo la pregunta. Tienes razón, pero ¿cuál es la pregunta? Não sei, como é que você vê essa mudança? Se o seu trabalho foi diferente. diferente filmando em 16 e depois em digital, Claro. ou se não, o trabalho do documentarista é igual? Claro, claro. Es que caminamos como 200 kilómetros con ese equipo pesado de 16 milímetros, no solo la cámara, sino que la grabadora negra. Y las latas. Y solo filmamos, ¿sabes qué? Solo filmamos 30 horas para hacer un documental de 82 minutos. Y ahora, obviamente, filmamos cientos de horas en el juicio de Ríos Montt. Pero todavía tengo el rigor audiovisual de filmar en 16 milímetros. O sea que hacer cosas cuidadosas, entender la diferencia entre hacer imágenes y grabar sonido. Como yo era sonidista, la importancia de buenísimo sonido para sentir la humanidad, pero también para poder construir la narrativa. Pero sí, 16 milímetros es un medio muy pintoresco y nunca hemos podido duplicar eso en cine digital hasta ahora, aunque en este cinema es una maravilla, la proyección y el sonido realmente es. Pero ha cambiado muchísimo. Empezamos con solo 2 personas en el equipo, yo y Tom Siegel, co-dirigimos cámara, sonido. Ahora trabajamos con un equipo de 6 personas. Así que sí ha cambiado. Pero también estamos construyendo un buen archivo, no solamente para contar las historias de la trilogía, pero para tenerlo para investigadores y investigadoras en el futuro. Eu sou Maria do Rosário Caetano, jornalista da Revista de Cinema. E eu tenho uma pergunta para a Pamela e um pedido de informação ao Paco. Para a Pamela, eu queria que ela nos explicasse o que levou uma jovem documentarista a entrar num helicóptero com as Forças Armadas guatemaltecas e ir para as montanhas, correndo risco de vida, como você realmente correu, porque o helicóptero foi atingido e vocês fizeram um pouso de emergência, não é? Então, eu queria entender o que motivava uma jovem norte-americana a colocar sua vida em risco para fazer um filme naquele momento, não é? E ao Paco, eu queria que você me desse algumas informações de natureza de arquivo. No filme... eu vi num dos 3 filmes, acho que foi no que eu vi ontem, eu não vi na ordem sequente, mas há uma sequência impressionante em que o Ríos Montt, parece que é feita de TV, porque está bem tremida, granulada, está fazendo um discurso e entra um novo som por cima, que eu deduzo que seja interferência da guerrilha, não é? Então, eu queria que você falasse desse fragmento, como é que vocês conseguiram acessá-lo, e o outro é uma sequência ficcional, se eu entendi bem, em que o presidente Jacobo Arbenz, representado por um ator, e acho que a esposa dele, estão conversando com o embaixador dos Estados Unidos. Eu queria saber se aquela sequência foi criada para algum filme, ou se existe um filme de ficção contando a história do presidente Arbenz, porque eu tenho loucura para ver um filme desse. Então, se ele existir, eu queria que você desse o nome para eu procurá-lo. Bueno, tenemos que tomar riesgos.
O sea que no vamos a cambiar nada si no tomamos riesgos. No sabía que iba a tumbar el helicóptero y que íbamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia, ¿verdad? Pero para mí yo sabía que presidente Carter cortó la ayuda militar a Guatemala, ¿verdad? Por violaciones de derechos humanos, pero en 80 fue elegido presidente Reagan. Y en 82 el ejército guatemalteco quería reabrir la ayuda militar. Entonces, en esa situación yo entré en Guatemala y sabiendo la geopolítica de lo que estaba pasando en relaciones entre los dos países. Entonces, para mí fue importante tratar de contar la historia a través del espectro de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Eso incluye el ejército. Y cuando el general me invitó en un vuelo, una operación militar en el altiplano, sí, usted sabe, como periodista, hay que tomar esa oportunidad. Pero realmente sin saber que la guerrilla nos iba a tumbar. Pero también es que eso abrió muchas puertas, eso ayudó mucho acceso al ejército. Sin ese acceso al ejército, nunca hubiera podido firmar la entrevista con Ríos Montt, nunca hubiera podido conseguir la evidencia forense para contribuir en su veredicto en contra, su veredicto de culpabilidad. Así que a veces los riesgos valen la pena. Primeiro, esse material da televisão, depois que entra a voz, essa voz é a rádio da guerrilha, que tem uma interferência, né? Eu não estava aí, mas a Pamela já me contou. E isso foi filmado, o Tom filmou isso no quarto do hotel, na televisão do quarto do hotel. Então, é a televisão e a interferência que entrou aí. Então, isso é totalmente do momento. A outra cena que você está falando, eu acho que é uma cena muito importante também na história dos documentários, porque hoje, pelo menos nos Estados Unidos, não sei se aqui, mas se fala muito de documentários híbridos, que são uma forma diferente de utilizar diferentes ferramentas, não, dentro do documentário. E nesse caso, o diálogo dos atores nesse jantar entre Arbenz e o embaixador, todo esse diálogo era de um documento do governo americano, né, desse jantar que aconteceu. Então, isso estava dentro dos arquivos do governo americano. Então, a Pamela utilizou esse arquivo que é documental, né, que é um documento verídico, e ela utilizou isso como um guião, como para a cena, né, com os atores. Então, nesse sentido, são atores, mas também é uma conversação que aconteceu. Mas não é de um outro filme, né? Que eu acho que era isso que a Maria do Rosário estava perguntando. Não é de outro não é filme, cena de um outro filme, é não, feito para o documentário, né? Alguém vai ter que fazer esse filme. Eu acho que poderia ser Júlio, que vocês viram aqui no 500 anos, o filho do presidente que foi antes de Arbenz. Ele tem muito interesse em tudo isso. Gostaria de perguntar sobre a Rigoberta Menchú, se ela continua atuante na Guatemala, qual o papel hoje dela na política lá? ¿Cuál es el papel de Rigoberta Menchú hoy en día en Guatemala? Cuando recibió el Premio Nobel por la Paz, empezó una fundación educativa que se llama Fundación Rigoberta Menchú TUM, y en eso trabaja. También es profesora en la Universidad de México.
enseñando en un programa de maestría sobre derechos humanos desde la perspectiva indígena. Y está trabajando incansablemente para la paz y para los derechos de los pueblos indígenas en las Américas. Entonces, el partido WINAC está muy activo y ya ella no es la jefa del partido, o sea que no va a postularse para la presidencia otra vez. Y están decidiendo ahora mismo quién va a ser su candidato para la campaña presidencial en 3 años. Eu vou aproveitar a pergunta do senhor para fazer só uma pergunta, enfim, follow-up. Eu acho que no 500 anos, mas antes disso, quando as montanhas tremem, a gente vê quando as montanhas tremem, tem a Rigoberta, né, que é a narradora, e agora sempre o protagonismo feminino. Então, eu queria que a Pamela comentasse um pouco tanto a questão do protagonismo feminino nesses filmes e nessas lutas populares, e também a sua relação com elas enquanto documentarista mulher, enfim, como isso afetou também essa relação. Era essa. Então pergunta a senhora. Quer perguntar? Não, eu quero até falar, eu tinha pedido para ele por causa da Rigoberta, mas, em primeiro lugar, Pamela, eu quero te dar muito parabéns a vocês dois por esses filmes assim com um posicionamento claro de defesa da humanidade que nós estamos precisando muito para enfrentar essa máquina de propaganda aí capitalista contra os seres humanos, né, genocida, que incentiva o genocídio. E eu gostaria muito que vocês fizessem um sobre o Brasil, viu? Ia ter uma riqueza imensa nessa luta, eu acho que é muito importante. Então, uma coisa que eu ia falar é disso, é do protagonismo feminino, por isso que eu entrei junto. Eu tenho o prazer de conhecer a Rigoberta, porque eu sou comunicadora do Fórum Social Mundial, e ela andou por todos os fóruns sociais mundiais, sempre ela esteve aqui, defendendo, né, os direitos humanos. E queria que você falasse disso do protagonismo feminino, porque a gente vê, não só nos filmes que a gente está vendo hoje na vida, na luta, e também uma curiosidade que eu tenho é por que você escolheu a Guatemala, por que foi parar na Guatemala, porque os vizinhos ali, Oaxaca, Chiapas, é tudo muito parecido à luta, né? É muito incrível essas comunidades indígenas, a resistência deles em continuar com as suas ideologias, suas formas de organização, que são muito bárbaras, muito ligadas com a natureza. Eu queria saber por que foi parar na Guatemala. Bueno, yo fui a Guatemala para investigar el papel de los Estados Unidos en derrotar la democracia en 1954 y hacer un legado de dictaduras militares brutales. Y es interesante porque leí 2 cosas cuando estaba preparando mi investigación. Leí un reportaje por America's Watch, que era la organización pues, que se transformó en Human Rights Watch, ¿verdad? Porque era dificilísimo encontrar información sobre Guatemala, sobre todo afuera del capital en aquel entonces, pero ellos lo hicieron. Y también leí un libro que se llama Fruta Amarga, sobre ese que es no ficción, pero es como novela, sobre la operación para derrotar la democracia en Guatemala. Y me dieron, las 2 cosas, me dieron tanta rabia, y rabia es buena inspiración para cine documental. Entonces, para eso yo fui. Y como sabes, en Cuando las montañas tiemblan, hay mucho sobre el papel de los Estados Unidos. Realmente lo del por qué hay tantas protagonistas femeninas es porque se me hace a mí que nuestra colaboración está en un nivel mucho más alto, mucho más desarrollado. Realmente no fui para contar historias de punto de vista femenina en sí, ¿verdad? Pero se me hacía a mí que fue la única manera y la manera más fuerte y la manera más fiel, a mi parecer, en contar las historias. Y
para cineasta documentalista, el exceso, pero también la confianza es al fondo de lo que nosotros hacemos. Entonces, yo y ellas tenemos, ellas han tenido más confianza conmigo, ¿verdad? Y que no son, o sea, que 500 años no es exclusivamente sobre mujeres, pero la protagonista principal es, y las protagonistas memorables son, inolvidables son, pero también hay Julio Solórzano, también hay Daniel Pascual. Pero la cosa de confianza y la cosa de doble vía entre ellas, conmigo, en la confianza, me deja hacer retratos más profundos. Oi, boa tarde. Pamela, gostaria de saber se a sua família tem origem latina, de onde veio esse sobrenome que me parece irlandês, e sobre uma opção, um recurso do documentário que eu vejo em duas entrevistas importantes, com o próprio Rios Montt, né, lá atrás, quando ele estava no poder, e agora com a filha dele. Pelo menos no filme você não os confronta, a gente não vê um questionamento seu direto ao que eles dizem, especialmente ao que a filha diz, é uma coisa escabrosa, quer dizer, poderia, de repente, ali mesmo dizer, mas como? Né? Quer dizer, a gente não vê isso, pode ser que isso aconteça por detrás, né? Da câmera, mas no filme não está. Eu queria saber por que essa opção sua de não os, como a gente diz no Brasil, encostar na parede. Confronter, bueno. Es bueno que conté Granito, cómo atrapar a un dictador en primera persona. Es bueno para la historia de esa película, pero es malísimo para mi acceso después de eso, porque se conoce mi cara ahora y quién soy, y mi posición, mi perspectiva, ¿verdad? Entonces, fue nuestro equipo, pero yo no fui a la entrevista. Y a veces mi estilo es más dejar a la persona sentirse natural, porque lo que ella dice, ella lo cree, ¿verdad? Los que están cometiendo genocidio piensan que están protegiendo el país del comunismo, en este caso, ¿verdad? Estuvieron pensando que hicieron una buena cosa, y se me hace a mí que es mejor enfrentarlo en la sala de edición y en el documental final que en sí mismo. Es otro tipo de periodismo y yo lo respeto, pero no es lo que yo hago. ¿Cuál fue la primera pregunta? Oh, no, como ustedes saben, excepto para los pueblos indígenas en los Estados Unidos, todos somos inmigrantes. Y mis antecedentes son de Irlanda. Pero yo sé que, no sé, hay algo semejante entre Irlanda y América Latina, no sé. Sí. O sea, puede ser la colonia por centenares de años, puede ser pues la belleza, la poesía, la literatura, puede ser algo. Siglos de repressão. Perseguição. Maria Laura, eu queria ter a oportunidade também de, além de parabenizá-los, também agradecer que terem aceitado o convite de participar dessa parceria com a Human Rights Watch. Para nós, defensores de direitos humanos, filmes como esse, essa trilogia, representam esperança, e mesmo nós que acreditamos que justiça é possível e que lutamos para isso, muitas vezes, especialmente em momentos como esse de Brasil, nos vemos
desesperançosos ou com pouca energia. Então, você vê, isso mistura emoção, energia e persistência, né? Persistência. Acho que o seu trabalho mostra persistência e para revelar as verdades e que nem sempre as pessoas querem ver. E, como a Carolina mencionou, foi um instrumento para trazer justiça e esclarecimento dos fatos na Guatemala. Então, agradeço profundamente. E para mim, acho que a minha pergunta e comentário é um pouco... A gente vive, acho que no Brasil e na América Latina, isso é muito verdade, uma percepção muito errônea e equivocada da defesa de direitos humanos, né? Em grande parte, as pessoas entendem que é impossível ou é contraditório ou que você lutar pela defesa de direitos humanos e lutar pela justiça ou segurança individual das pessoas são valores contrapostos. Né? Existem duas versões disso. Uma primeira versão, que é a mais radical, que defende que os fins justificam os meios. Então, você precisa torturar uma pessoa para obter uma confissão, ou você pode eliminar uma etnia, uma comunidade, em função de trazer mais prosperidade para todos. Então, essa visão é bem radical, ela é difícil, ela existe. Mas uma segunda, que eu acho que é mais perniciosa, é aquela que fala que não é legal, não é próprio um Estado violar direitos humanos. Então, concordamos todos que a violação de direitos humanos deve ser combatida. No entanto, você promover a responsabilização pelas violações de direitos humanos, aí já é demais. Então, não acreditamos que violações de direitos humanos sejam necessárias, elas têm que ser combatidas, mas aqueles que promovem a luta contra a impunidade, a responsabilização, que os criminosos respondam por essas violações, é uma luta dos dogmáticos. A gente é dogmático, a gente é até irritante ou insistente e não leva a nada. Então, isso é a nossa luta constante, é justamente dizer que a justiça não pode, a paz não pode sacrificar a justiça. A justiça é necessária. Você responsabilizar pelas violações faz parte, né, de você obter justiça, não só porque isso é direito das vítimas, mas também porque violar direitos humanos é ineficaz. A gente, no Brasil, vive muito isso. A gente vem numa política de segurança pública absolutamente violadora de direitos, que encarcera demais, que tortura e que coloca gente que não deveria estar nas prisões. Então, e isso não resolveu o nosso problema de insegurança. Muito pelo contrário, a gente nunca viveu tanta insegurança. Um país onde 60 mil pessoas morrem por ano, vítimas de crimes violentos. Ou seja, não funcionou. Então, uma política violadora de direitos humanos não serve e os responsáveis por essa política devem ser responsabilizados. Então, desculpa toda essa colocação, mas como você vê isso e como você luta contra o estigma da luta pelos direitos humanos? Acho que essa é a minha pergunta. Bem, o problema do estigma na luta por os direitos humanos é um problema grande, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. Eu acho, para mim, pessoalmente, que uma chave para lutar por os direitos humanos é atravessar a luta contra a corrupção. Porque, para mim, a corrupção é uma violação dos direitos humanos. Porque da corrupção vem a violência do Estado, vem a falta de medicina no sistema de saúde, que pessoas morrem, não. Todos esses problemas sociais que afetam as pessoas. E eu acho que também que o público, em geral, a reação contra a corrupção é mais natural, não é tão teórico para eles. Né? A corrupção é o teu dinheiro, né, que um político está usando. Então, eu acho que deveríamos pensar em estratégias de contar histórias, por exemplo, da corrupção, mas colocando a corrupção não só como um crime de algum político, mas como uma violação dos direitos humanos e conectar as duas coisas, né, para que as pessoas entendam que isso está ligado e não são coisas separadas, não, porque afeta a tua vida, a vida dos teus filhos e todo mundo. Yo creo que
debemos de formar un círculo virtuoso entre defensores de derechos humanos y contadores de historias, ¿verdad? Para tratar de enfrentar esas narrativas falsas y la estigmatización de los derechos humanos. ¿Qué es derechos? ¿Cuáles son los derechos humanos? Y cómo podemos amplificar la noción de lo que es una película sobre derechos humanos y cuáles son los derechos humanos. Yo he tenido el privilegio de formarme como cineasta en paralelo con el crecimiento del movimiento de derechos humanos contemporáneos. Pero estamos en crisis porque nos sentimos impotentes a veces, ¿verdad? Para poder actuar, para poder enfrentar y para poder cambiar. É uma luta de narrativas, francamente. Essa luta de narrativas, essa narrativa racista, de ódio, tudo isso está pegando em tantos lugares do mundo, né? Na Europa, Estados Unidos, aqui, em muitos lugares. Então, como disse Pamela, nós também temos que contar as histórias, outras histórias, como a história que vocês viram agora, né? Uma história que dá esperança, esperamos que dá esperança e inspiração, e que mostra que, sim, o povo tem poder, né? O povo pode tirar o presidente do seu poder. É possível, tudo isso é possível. A minha questão é um pouco do que ela colocou, principalmente no 500 anos, né, muito perceptível essa continuidade. Eu achei que foi assim feliz, extremamente feliz nesse sentido, né? Essa continuidade do poder no país que vem de 500 anos e é muito claro, é documental mesmo, né? Olha, o cara estava aqui, esse continuou daqui, esse cara vem dali. E eu queria saber se isso foi desde o princípio intencional ou se as coisas foram surgindo, como foi o processo mesmo de eleger a história. Enfim, o que você queria contar, você começou com essa questão já, ou você tinha uma hipótese, ou você foi vendo o que estava acontecendo e foi montando? Sí, empezamos con el juicio de Ríos Montt, ¿verdad? Pero hubiera podido hacer un documental solo sobre el juicio, pero decidimos hacer algo más complejo, ¿verdad? Sin saber que iba a invalidar el veredicto. Quisimos hacer algo más grande. ¿Cuáles son las experiencias de los mayas para el resto del mundo? ¿Cuáles son su sabiduría que puede enfrentar o hablar a un mundo sostenible? No solo en defensa de sus territorios, pero están haciéndolo para guardar los recursos naturales para el mundo entero. Y realmente eso nos costó 4 años en contar la historia, porque eran 3 historias diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo unimos estas dos? Ahora, al final de la película parece fácil, pero no fue fácil. Fue dificilísimo. También nosotros tenemos un proceso en postproducción de no solamente mostrar el borrador a los protagonistas principales. Mantenemos nuestra independencia artística, ¿verdad? Pero también estamos abiertos de oír sus comentarios. También seleccionamos pequeños públicos, ¿verdad? Escritores, otros cineastas, o también estudiantes de arte, también gente que trabaja son trabajadores para la ciudad de Nueva York, donde vivimos, que no tienen nada que hacer ni saben mucho sobre Guatemala, para probar si la narrativa que estamos contando tiene resonancia, ¿verdad? Entonces, probamos eso y refinamos la manera en que estamos contando la historia y las confusiones, de pronto, porque nuestros documentales son para un público general, ¿verdad? Oi, tudo bem? Eu
queria saber eu queria saber o que vocês acham sobre minorias que vão contra elas mesmas. Por exemplo, a filha do ex-presidente, ela se apropriou de um discurso feminista, falando, não, mas eu sou mulher, e se vocês falarem isso é machismo, é estereótipo, mas ela usa isso e é contra os indígenas, e ela diz que o genocídio na Guatemala não aconteceu. E aí eu queria saber, no geral, não só no caso dela, mas, no geral, quando uma minoria ela vai para o lado do opressor, digamos assim, ela vai contra o que ela deveria estar lutando a favor. Yo digo que siempre hay muchas personas que interiorizamos, ¿verdad?, el prejuicio y el sentido que somos menos. Y en este caso, Zuri Ríos, junto con Keiko Fujimori, junto con Ivanka Trump, ¿verdad?, ha interiorizado o sea que en su caso está tratando de utilizar un argumento de género para su bienestar, pero no es feminista, solo quiere tener poder. Entonces, se me hace a mí que tenemos que averiguar y nombrar eso cuando está pasando. E também o caso que acontece tanto em todos os lugares por exemplo, uma comunidade como a comunidade de Salquil Grande, que está na segunda parte do filme, que uma mina que quer entrar aí, não faz 20 anos que está tratando de entrar, eles têm resistido todo esse tempo porque ficaram juntos, e qualquer pessoa dentro dessa comunidade que trata de aceitar dinheiro da mina ou de vender seu pequeno pedaço de terra é expulsado da comunidade. Então, os que ficam na comunidade estão todos juntos em contra de que entre a mina. Então, não tem essa divisão. Mas os que tratam de fazer divisão ou aceitar o dinheiro da mina, eles aí estão expulsados. Então, essa é uma maneira de manter a força, né? Porque o que você está dizendo é certo, que dentro, mas é uma coisa humana, né? Que acontece. Tem pessoas que são egoístas, querem uma coisa para eles, por alguma razão, e não estão pensando no bem de todos. Mas eu acho que, em geral, os maias, uma razão que tem resistido durante 500 anos, com uma cultura muito forte, é porque tem bastante unidade nesses casos. Mas, na política, tem alguns congressistas maias em Guatemala, mas eles estão vendidos, não estão realmente procurando os interesses, né, do povo maia. É triste, mas agora tem muita luta com a geração da Andrea, não só indígena, mas a geração jovem de Guatemala. Eu acho que o que aconteceu no ano 2015, o que vocês viram aqui no filme, isso teve um impacto que vai durar muito tempo nessa geração, que eles sentiram o poder que pode ter, né? Então, eu acho que vem mais câmbios agora, mais mudanças na Guatemala. Vamos ver. Eu queria fazer, acho que estamos terminando, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta do público, uma última pergunta aqui. Essa cena que você falou também foi uma das cenas que mais me incomodou no filme da filha do Rismont. Mas a gente comentou aqui um pouco sobre a questão dos direitos humanos a deteriorização dos direitos humanos no mundo inteiro, né?
o surgimento de líderes autoritários no mundo inteiro, incluindo aí nos Estados Unidos a eleição do Trump, vocês falaram algumas vezes. E vocês são cinegrafistas, enfim, que estão sediados em Nova York, mas que historicamente trabalharam muito na América Latina e têm uma relação forte com a América Latina. Queria saber se, após a eleição do Trump, se isso de alguma forma afetou o trabalho de vocês, se vocês estão pensando em lidar com essa questão de alguma forma, porque também afeta muito a vida dos imigrantes, em grande parte centro-americanos, né, que estão nos Estados Unidos. Então, como é que isso, se isso teve algum impacto nos planos futuros de vocês? Entendeu? La cantante, enfim, que comente. Sí, claro que sí, porque si uno está trabajando en situaciones y temas internacionales, también tenemos que tener una crítica sobre nuestro país. Entonces, sí, nuestra próxima película está ligado con el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, y su migración y las olas de inmigrantes que están viniendo de esa parte y entrando en los Estados Unidos, el país de inmigrantes. Pero estamos en la fase de investigación ahora, así que... Mas a gente, uma coisa que não todo mundo sabe, nós também fizemos uma trilogia de filmes nos anos 90 sobre o movimento nos Estados Unidos para a luta contra a pobreza, que é um movimento organizado por pessoas que vivem em pobreza. Então, foi um trabalho de 10 anos, com 3 filmes que saíram daí. Y hemos hecho 2 películas sobre la supremacía blanca. Supremacía blanca en los Estados Unidos también. Y sobre Sara Kurucic, ella está grabando su primer disco en Francia ahora con el productor de Manu Chao. Así que vamos a oír muchas más canciones y mucho más de esta joven cantante maya. Sí, ella es... uma estrela sí, em ascenso. En ascenso. ¿Cuál es su nombre? Sara Kurucic. Sara Kurucic. Você pode achar a música dela se puede oír SoundCloud. más, sí, se puede oír más canciones ahora en SoundCloud, pero viene con su disco pronto. E no canal YouTube de Skylight, a gente tem um canal YouTube, também essa canção, a gente tem todo um vídeo dessa canção com ela, que a gente fez. Las comunidades de inmigrantes recientes en los Estados Unidos están en pánico ahora. Muchos que han vivido en los Estados Unidos por 1 década, 2 décadas, que tienen familia, hijos nacidos en los Estados Unidos, están siendo deportados. Y estamos tratando de utilizar las 3 películas, pero sobre todo 500 años, en estas comunidades también, para tener talleres de memoria histórica, pero también para fortalecer grupos locales que están batallando la política sobre inmigrantes ahora. E o governo de Trump é um governo criminal, não tem outra palavra. É um governo criminal, é verdade, é como uma máfia, né? Sim. Então, estamos com a esperança que a investigação do Robert Mueller vai resultar em alguma coisa, não sei. E a eleição em novembro, se a gente pode fazer um câmbio de poder para o Partido Democrata. Não sei, mas neste momento, os Estados Unidos está sendo governado por um criminal, não tem outra palavra. Bom, então, queria agradecer muito a Pamela, ao Paco e a Carol. É um prazer para a gente aqui do É Tudo Verdade mostrar seus filmes e ter esse espaço para a gente conversar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. E obrigada, Carolina.